Bom, meus irmãos, Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 12, nós leremos até o versículo 1 do capítulo 2. Nosso título da nossa mensagem de hoje é Crer é permanecer. Diz assim, o livro do profeta Abacuque: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam e que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amém. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco. Senhor, aqui está o teu povo, reunido em teu nome, Deus, para te prestar culto, para te adorar, Deus. E agora, Deus, nós nos deparamos, Deus, com esse texto nas Sagradas Escrituras, por esse episódio, Senhor, vivido na história do povo de Israel, em que o Senhor revelou, Senhor, verdades que tinham aplicação imediata para aquilo que aquele povo viveria, mas que nós também nos deparamos, Senhor, com princípios que servem a tua igreja, Senhor, em todo o tempo, em todos os lugares. Deus amado, nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos conceda a graça, para que no contato com o texto sagrado, esses mesmos princípios que serviram, têm servido e servirão de ensino para o teu povo, sejam descortinados, Deus, diante dos nossos olhos. Deus, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa trazer clareza, Senhor, a esse texto, e que o Senhor também nos dê ouvidos e corações prontos para receber instrução vinda de ti. Deus amado, o teu povo, Senhor, carece da tua direção, carece, Deus, de entendimento vindo do alto, a fim de que possamos viver nesse mundo mau, Senhor, em que nós vivemos. Deus, para que possamos lidar, Senhor, com os desafios, com as adversidades, as lutas pelas quais nós atravessamos. Deus, então nós te pedimos, Deus, conceda-nos graça. Deus, conceda-nos graça para poder ter contato que não se restrinja, Deus, a um contato meramente intelectual, que não seja tão somente entender intelectualmente o que o texto está dizendo, mas que essas verdades, Senhor, sejam poderosamente aplicadas em nossas vidas. Pai, nós te suplicamos que o Senhor faça assim conosco. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós conversamos sobre o fato de que a indignação de Abacuque, ao apresentar para o Senhor a sua queixa, por ter diante dele, né, dentro do povo de Israel, violência se multiplicando, a iniquidade,
E a resposta que ele recebeu do Senhor foi que o povo caldeu, um povo extremamente perverso e iníquo, seria o instrumento, seria a ferramenta usada pelo Senhor para poder disciplinar o seu povo. Então, isso não trouxe paz ao coração de Abacuque, pelo contrário, talvez fosse melhor não ter ouvido nada naquele momento. Abacuque, ele fica bem chateado, ele entende que é um instrumento de Deus, que será usado, os caldeus seriam usados, mas isso não traz paz para o coração de Abacuque. Então, como eu falei na semana passada, a dinâmica, o fluxo do texto do profeta Abacuque é um pouco diferente, é um diálogo em que Deus fala, o profeta responde, ele vai apresentando sua queixa, sua indignação. E quando chega aqui nesse ponto em que nós acabamos de ler, a gente percebe que o sentimento de indignação, de tristeza, de inconformação do profeta Abacuque, ele não para, ele não cessa nesse momento. Só que o profeta Abacuque, ele faz algo diferente a partir aqui do versículo 12. Aqui na nossa igreja nós temos uma peculiaridade, muita gente que nos visita fala sobre isso, que aqui na nossa igreja, quando dá esse momento em que as crianças vão para a classe, dá uma esvaziada na igreja, né? Praticamente 1/3 da nossa igreja é de crianças. Eu e a Elaine, minha esposa, quando nós estávamos, estou abrindo esse parênteses para que a gente possa refletir sobre algumas coisas no texto, eu e a Elaine, quando a gente estava esperando a nossa primeira filha, a Luísa, a gente começou a ler livros que falavam sobre técnicas de sono para criança. E que é uma angústia, né, de todos os pais, os jovens pais, quando o primeiro filho nasce. É desafiador, né? Você vai se dando conta que, na verdade, você precisa de menos horas de descanso que você realmente acreditava que precisava. Você acostuma a dormir pouco. Para falar a verdade, a gente ainda está se adaptando a isso, né? Tem hora que a gente ainda levanta de madrugada para ver se está tudo bem. Mas, dos livros que a gente leu, um dos princípios ensinados por um pediatra me chamou bastante atenção. E ele falava o seguinte, ele orientava que os pais não permitissem que os filhos adormecessem no seu colo e depois colocassem no berço, para que a criança continuasse dormindo. Ele dizia que isso não era uma boa prática, não seria uma boa ideia. Aquilo me chamou a atenção porque na minha casa sempre teve muitas crianças, desde que eu era pequeno, primos, coleguinhas, enfim, sempre teve muito bebê. Eu via todo mundo colocando o bebê para dormir no colo e depois colocava na caminha. E ele explicava o porquê dele não recomendar esse tipo de prática. Ele disse o seguinte: imagine se você, ao adormecer, você estivesse na sua cama e, de repente, quando você acorda, você está dormindo na cozinha da sua casa. Aquilo vai te trazer um choque, você vai se espantar com aquilo, você vai estar num ambiente diferente do que você estava quando você adormeceu, não vai reconhecer as coisas que estão ao seu redor. Ou imagine que você, de repente, dorme no carro e quando você acorda, você está na sala da sua casa, deitado no sofá. Então ele dizia, para a criança é a mesma coisa. Se a última lembrança que ela tiver quando adormecia era de estar no colo da sua mãe dormindo, se ela acordar, ela estiver no berço, isso vai ser um choque para ela, ela vai ficar um pouco assustada com aquilo. Então, ele falava que o quanto seria importante que as crianças pudessem aprender a dormir no berço e ali identificando tudo que está ao seu redor, os brinquedinhos, o bichinho de pelúcia de estimação, e olhar para a parede, ver o quadro, ver aquele móvel que o pai pendurou, né, a duras penas para conseguir fazer aquela coisa girar adequadamente, que é sempre um desafio montar esses penduricalhos. Então, essa era a recomendação dele, para que a criança pudesse olhar e perceber tudo que fosse familiar, e mesmo que ela acordasse, ela ia identificar essas coisas e voltaria a dormir. E ele fala o quanto isso é importante para o ser humano, a necessidade de se sentir seguro, estar em ambientes que lhe pareçam familiar. O profeta Abacuque, diante da apresentação que Deus faz, de que usaria um povo extremamente iníquo e perverso para ser instrumento de disciplina para o povo de Israel, isso traz estranheza para o coração do profeta Abacuque. Então, quando a gente olha para o versículo 12, o que Abacuque faz é trazer à sua memória e apresentar para Deus características que ele conhecia acerca do Senhor.
E isso é um princípio interessante, porque quando a gente está em meio a uma situação em que tudo nos parece estranho, em que nós parecemos não saber nada, faz sentido nós trazermos à nossa memória e lembrarmos ao nosso coração aquilo que nós sabemos, aquelas coisas das quais a gente tem certeza. Por isso ele diz: Senhor, não és tu desde a eternidade? Ó Senhor, o meu santo, e por isso não morreremos. Então, Abacuque está pregando para o próprio Deus acerca das características que ele mesmo revelou ao seu povo. Ele está trazendo à memória características do Senhor que ele havia aprendido. E essas mesmas características ele está apresentando diante de Deus. Quando a gente olha para o livro de Atos, no capítulo 4, algo bastante semelhante é feito pelos apóstolos. A primeira vez que eles são presos, intimidados, desencorajados a falarem acerca do Evangelho, a primeira coisa que eles fazem é isso. É adorar ao Senhor, trazendo à memória os seus atributos, trazendo à memória quem Deus é. Eles não clamam a Deus por socorro para que possa livrá-los da mão dos fariseus, das autoridades do seu tempo. Eles simplesmente trazem à memória quem Deus é, as características do Senhor. E a partir desse momento, eles começam a pedir que o Senhor continue dando a eles graça para que, à medida que eles possam anunciar o Evangelho, o Senhor possa fazer prodígios no meio do povo. Então, faz sentido que nesse momento nós possamos trazer à memória quem Deus é. Aqui nós, na igreja, nós temos, por hábito, quando nós temos candidatos a novos membros na igreja, fazer uma sequência de encontros que nós chamamos de capítulo 1. E num desses encontros nós falamos justamente sobre isso, sobre os atributos do Senhor. E é importante que nós pensemos sobre isso, porque por vezes a gente fala: não, eu sei que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, e nós repetimos algumas dessas coisas como se fossem um questionário, né, da escola. Só que é necessário que a gente venha a investir tempo refletindo sobre as verdades apresentadas acerca do caráter de Deus, acerca de quem Deus é. Até que essas verdades elas estejam minimamente forjadas nos nossos corações, para que as circunstâncias, os momentos difíceis não venham a arrancá-las. Porque existirão momentos em que nós estaremos vivendo dias ensolarados, momentos tranquilos, dias em que a nossa família estará bem, dias em que a condição financeira será satisfatória, dias em que o relacionamento com o nosso cônjuge não estará estremecido, dias em que a nossa saúde não estará afetada. Só que nós não temos garantia alguma de que todos os dias serão assim. Abacuque estava vivendo um momento como esse. E é nesse momento que ele traz isso à memória. E ele apresenta isso para o próprio Deus. Porque quando nós trazemos à memória quem Deus é, suas características e seus atributos, isso nos traz a certeza de que, independente das circunstâncias que nós venhamos a atravessar, nós teremos o consolo necessário para poder atravessar aquele momento difícil. Isso também vai nos conferir ousadia para poder orar ao Senhor, crendo que Ele é todo-poderoso, para, ainda que as circunstâncias pareçam imutáveis diante dos nossos olhos, nós sabemos que nós estaremos orando a um Deus que pode mudar todas as coisas. Quando nós ouvimos o apóstolo Paulo dizendo que pode todas as coisas naquele que fortalece, e aquilo foi, esse versículo, né, por muito tempo foi distorcido por muita gente, e a gente, quando se depara com a dinâmica do texto, a gente entende que, na verdade, é o ápice da declaração de alguém que aprendeu a ter uma fé madura o suficiente para que possa surfar sobre as circunstâncias, sejam elas de escassez, fome, frio, nudez. Isso parece um tanto utópico para a gente, porque
a nossa geração, ela se transformou numa geração acostumada com a satisfação, com a realização. Então, olhar para uma fé descrita como sendo uma fé capaz de estar acima das circunstâncias não é um discurso muito atraente. Nós preferimos, normalmente, um discurso que diz: não, nós cremos num Deus que poderá mudar sempre todas as circunstâncias. Quando o profeta Abacuque ele se apresenta diante de Deus nesses termos, ele traz à memória quem Deus é, mas a queixa que ele vinha apresentando no texto que nós meditamos na semana passada, ela não se aplaca, ela não se ameniza. Na verdade, no texto de hoje, como nós vimos, ela se torna ainda mais aguda, um tanto mais ácida. O profeta Abacuque, ele entende que Deus está usando o povo caldeu como instrumento de juízo. E ele diz: Senhor, eu entendo, o Senhor está usando o povo como instrumento de juízo. Só que, qual o sentido? Um Deus santo, eterno, fazer com que aqueles que são menos justos sejam utilizados como instrumento de juízo para aqueles que são mais justos do que Ele. Como o Senhor pode tolerar tal coisa? Como o Senhor pode permitir que gente perversa venha a ser instrumentos de juízo para aqueles que são mais justos? Então, o profeta Abacuque avança e começa a fazer algumas acusações contra Deus. Se a gente parar para poder refletir em tudo quanto o profeta Abacuque fala, nós percebemos que ele é bastante ousado no seu discurso contra o Senhor. Ele diz que Deus não distingue a humanidade de animais e peixes. É isso que ele está dizendo. Ele fala: Senhor, o Senhor não trata os seres humanos de forma diferente como os animais que rastejam ou com os peixes do mar. Prevalece o mais forte. É isso que o Senhor está dizendo que vai acontecer? Mas é importante a gente parar para pensar que o discurso que está sendo feito não está sendo feito por alguém que é um iniciante na fé, não é um neófito, não é alguém que está simplesmente frustrado porque não teve algumas promessas que ele ouviu numa pregação sendo cumprida. O que a gente está ouvindo é o discurso de um profeta que, como poucos aconteciam, porque isso acontecia ocasionalmente, Deus usar homens para que pudessem anunciar os seus oráculos ao povo, a gente está percebendo um homem que tinha uma visão especial na sua relação com Deus. Alguém que tinha muita intimidade com o Senhor, que experimentava, que vivia a experiência de ouvir tal qual vocês estão me ouvindo agora, ouvindo Deus falar com ele. Então nós não devemos pensar que a gente está diante de um discurso de alguém, de um crente mimado, de alguém que teve seus sonhos frustrados. Mas a gente precisa entender que a gente está diante de alguém que tem uma fé madura. Porque o fato de Abacuque não se conformar com o silêncio da justiça de Deus é diferente de uma fé caprichosa. Existem alguns irmãos cristãos que equivocadamente, de forma sincera, mas equivocadamente, por vezes oram dizendo que simplesmente não aceitam aquilo que Deus está fazendo. Como se a vontade de Deus, quando ela não estiver alinhada com seus próprios projetos pessoais, é uma vontade inaceitável. Não é isso que o profeta Abacuque está demonstrando. O que o profeta Abacuque aqui está nos ensinando é um grande princípio. Na semana passada, nós falávamos sobre o quanto é necessário que o cristão tenha uma fé suficientemente sincera para abrir o coração diante de Deus a ponto de dizer para Ele que está chateado com algumas coisas que estão acontecendo em sua vida. E isso faz mais sentido do que um cinismo evangélico
que está preocupado em conformar-se teologicamente com o coração adoecido. É diferente a incredulidade da dúvida. É necessário que a gente aprenda a distinguir isso. O que o profeta Abacuque estava vivendo era uma inconformação que se manifestava por conta da dificuldade em aceitar quem Deus era e aquilo que ele estava apresentando como instrumento de justiça. Isso é dúvida. Por vezes, nós percebemos pessoas que dizem, não, eu sei, é a vontade do Senhor. E se calam. E agasalham um ressentimento em relação a Deus. E, na verdade, estão com o coração endurecido. Vão esfriando na sua relação com Deus. Porque, por não entenderem o que está acontecendo, preferem ir silenciando aos poucos. Adquirindo lacunas cada vez maiores na sua vida de oração, na sua vida devocional. A gente percebe que Abacuque ele não se furta de apresentar ao Senhor a sua dúvida e a sua indignação, e ele apresenta a sua pergunta difícil, porque é melhor apresentar uma pergunta difícil a Deus do que se contentar com uma meia-verdade, com verdades que nós não entendemos plenamente, verdades que ainda não fizeram sentido para o nosso próprio coração. Não é fácil aceitar algumas verdades que, por vezes, trazem dores extremamente agudas para a nossa alma. Como se silenciar rapidamente diante da verdade de perder um filho em idade precoce? Como se silenciar rapidamente diante da persistência em conseguir experimentar estabilidade financeira? Como se silenciar rapidamente diante de um diagnóstico extremamente desfavorável? Todas essas coisas são possíveis de acontecer, mas elas não acontecem de uma hora para outra. Elas não acontecem de forma instantânea. Elas são construídas numa oração que, por vezes, pode muito bem ser representada por uma espécie de luta, assim como a gente vê aqui no livro de Abacuque. A gente percebe Deus falando e Abacuque insistentemente apresentando sua queixa. E Deus responde, e ele insistentemente apresenta a sua queixa. Abacuque ele não tem pressa em acomodar teologicamente a sua oração. O que ele quer é sair da presença do Senhor com a certeza de que o seu coração foi devidamente tratado. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, ele fala sobre a necessidade da gente distinguir o questionador do incrédulo. Eu, por muito tempo, dei aula particular de matemática, e é muito interessante como as crianças elas são muito transparentes em exibir comportamentos que nós, enquanto adultos, aprendemos a disfarçar por conta da nossa necessidade de criar traquejo social. Enquanto eu percebia que eu dava aula para alunos mais velhos, alguns alunos ficavam meio constrangidos de dizer que ainda não tinham entendido o que estava sendo explicado. Então, eles falavam rapidamente que já tinham entendido e a gente passava para o próximo ponto e depois eu me dava conta de que eles não tinham entendido nada. E as crianças que são mais jovenzinhas, elas rapidamente falam, não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo, e a gente tem que fazer malabarismo até que eles entendam. O profeta Abacuque ele está nos ensinando esse princípio. Não saia da presença do Senhor com um coração duvidoso e ressentido, até que ele tenha sido devidamente tratado pelas dores que te afligem.
Não saia da presença do Senhor permitindo que a dúvida gerada pela dor de alguma circunstância que você está vivendo, ela seja abandonada porque você está preocupado em ofender a Deus com a sua persistência. Porque aquele que questiona, aquele que o tempo inteiro está apresentando sua dúvida diante do Senhor, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo que isso deve criar ocasião para que a gente venha nutrir corações rebeldes diante do Senhor, não é isso. Mas trata-se da necessidade de nós apresentarmos nossas dúvidas sinceras ao Senhor. Apresentarmos verdadeiramente diante de Deus aquilo que nos fere. Talvez quando terminasse o capítulo 1, com toda a teologia sistemática que a nossa geração já teve contato, talvez não existisse o capítulo 2 de Abacuque. Que a gente ia falar, bom, você já não sabe? Ele é todo poderoso, ele falou que vai usar, acabou, ele vai usar o povo caldeu e pronto. Ele tem direito de fazer isso. Mas não é isso que o profeta Abacuque faz. Ele só vai sair da presença do Senhor quando ele receber a resposta que satisfaça seu questionamento, satisfaça a sua dúvida. Porque é isso que promove o crescimento na graça, é isso que promove o nosso crescimento em Cristo. Abacuque, ele não se relaciona com Deus como sendo aquele que está falando para uma energia cósmica. Às vezes tem pessoas que fazem isso. Eu percebo algumas postagens, né, no Facebook, no Instagram, a pessoa falando, não, obrigado, universo. Aí eu fico tentando entender o que seria isso, né? Obrigado, universo. Mas é uma espécie de esoterismo que, de certa forma, a gente percebe muito presente no coração de alguns cristãos. O profeta Abacuque, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A torre de vigia, isso encontra consenso em muitos comentaristas bíblicos, ele não está se referindo aqui a um local físico, porque dentro das estruturas de muitas cidades naquela época, existiam uma espécie de postos de observação nos muros da cidade, em que o sentinela ficava ali para poder perceber qualquer movimentação diferente que acontecesse do lado de fora. Mas existe um consenso, em boa parte dos comentários bíblicos que eu li, de que o que o profeta Abacuque está dizendo é sobre uma postura do seu coração. Ele estaria nesse lugar, nessa torre de vigia, como sendo alguém que está ali aguardando, com expectativa, aquilo que Deus vai falar. Tratava-se de uma decisão, de esperar atentamente aquilo que Deus falaria em resposta à sua queixa. Porque, como eu falei, ou nós nos portamos como aqueles que dizem, obrigado, universo, e nós lançamos as nossas orações para o cosmos como se nós estivéssemos cumprindo uma obrigação e simplesmente se livrando de um peso. Ou nós oramos com a real expectativa de que estamos falando para um ser pessoal. E quando nós nos referimos ao Deus cristão, faz sentido a gente trazer à memória que nós estamos falando com um Deus pessoal. E se ele é um Deus pessoal, é importante nós pensarmos de que forma nós agiríamos se nós estivéssemos dialogando com alguém. Eu não chego, por exemplo, ali no balcão de conexão, peço uma caneta, dou as costas e vou embora. Está a Dani, está o Pedro ali hoje no balcão de conexão, eu não chego ali, peço uma caneta emprestada e vou embora e dou as costas. Se eu fizesse isso, eles achariam que eu estou meio doido, né? Estou meio
Bom, ele chegou aqui, pediu uma coisa, deu as costas e foi embora. Mas eu esperaria que eles pudessem me dar uma resposta. E que o profeta Abacuque ele está nos ensinando aqui exatamente esse princípio. Ou nós oramos e falamos com o Senhor, cultivando em nosso coração a santa expectativa de que Ele responderá, de que nós estamos falando com um Deus pessoal, aquele que é o Pai de Jesus Cristo, que nos criou, que tem os nossos dias escritos por Suas mãos. E quando nós apresentamos a Ele as nossas expectativas, as nossas demandas, as nossas necessidades, em algum momento Ele falará conosco, ou nós estaremos vivenciando essa espécie de esoterismo gospel, em que nós vamos lançando palavras ao vento. Parece que isso é um tanto o quanto óbvio de ser dito, mas é necessário que nós entendamos que para a oração faz sentido que exista uma certa dose de persistência. Quando a gente olha, por exemplo, no episódio de Jacó, no Val do Jaboque, um texto também bastante conhecido, mas se você não estiver bem recordado, Jacó ele estava atravessando o Val do Jaboque, uma espécie de um riachozinho. Ele atravessa com toda a sua caravana, todos os seus familiares. Ele fica por último. E, de repente, de forma inesperada, um homem aparece diante dele e inicia uma luta. Nós que estamos lendo as Sagradas Escrituras, somos informados de que é o anjo do Senhor. E ele inicia uma luta que dura toda uma noite. E naquela luta, em que ele trava com esse homem, ele se agarra ao homem e não permite que o homem saia. E ele se dá conta que, de alguma maneira, ele se dá conta de que é um ser espiritual. E ele diz, não, eu não te largarei enquanto não me abençoar. Aquele anjo, ele muda o nome de Jacó e diz, agora você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Príncipe de Deus. Só que durante essa luta, em que Jacó trava, o anjo toca em sua coxa. E toca violentamente, de tal forma que diz que a junta da coxa foi deslocada. E Jacó passa a mancar. Quando a gente olha toda a narrativa, a gente percebe que isso é um tanto quanto desafiador, porque em alguns momentos um anjo é capaz de causar uma grande destruição, e de repente, naquele momento, Jacó está lutando com ele, sozinho. E a gente pensa assim, será que era um anjo mais fraquinho que foi enviado para lutar com Jacó? Mas não. É importante que a gente pense que os desafios e as provações pelas quais nós passamos, às quais nós somos submetidos, elas não têm o objetivo, isso na vida do cristão, elas não têm o objetivo de nos destruir, mas de formar Cristo em nosso coração. Então, o Senhor ajusta a sua força de forma que Jacó possa rivalizar com ele, para que o caráter de Jacó possa ser transformado, porque em episódios anteriores ele tinha mentido acerca de quem ele era. E dessa luta, Jacó sai transformado. Ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Ele sai mancando, mas não sai mais como Jacó, o enganador, o usurpador, mas como Israel, como o príncipe de Deus. Dentro da cultura judaica daquela época, principalmente a coxa direita era vista como sendo a fonte de virilidade, força de realização do homem. E Jacó, que por muito tempo se gabou por tudo o que ele conseguiu fazer, por ter feito fortuna servindo ao tio enganador das suas esposas, acreditando na sua capacidade de
articular, de conversar, de negociar. Ele entendeu que agora ele estava caminhando, não mais confiando no seu próprio poder de realização, porque esse o anjo tinha deslocado. Ele aprendeu a depender da graça do Senhor. E é isso que o profeta Abacuque está fazendo. O profeta Abacuque, ele diz: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei. Trata-se de um sentimento, de uma expectativa de que em algum momento aquilo que ele conhece do Senhor vai se alinhar com a realidade. Porque até então o que ele estava presenciando era uma falta de simetria entre o que ele estava vendo como instrumento de justiça e aquilo que ele conhecia do caráter de Deus. Então, nessa santa inconformação com a realidade, ele sobe na sua torre de vigia e diz: eu vou esperar até ver que resposta eu terei para a minha queixa. Meus irmãos, nesses dias em que a gente está vivendo, em que tudo acontece de forma tão rápida, e até meio clichê já falar sobre isso, porque isso só faz sentido para quem já é mais velho, para o povo que aprendeu a esperar da música que mais gostava na rádio, o programa que mais queria na televisão, que essa geração não conhece mais o que é isso. É necessário que nós entendamos que a nossa oração, ela não funciona on demand. Não é como streaming, que a gente vai selecionar aquilo que a gente mais gosta e imediatamente o nosso provedor celestial vai mandar para nossas vidas. Infelizmente, para a cultura na qual nós estamos imersos, por vezes a oração ela se dá nesse ambiente de luta, em que é necessário que nós aprendamos a permanecer. É necessário que nós aprendamos a ter uma fé resiliente. É importante que nós aprendamos que o nosso tempo nem sempre ele está alinhado com o cronograma do Senhor. É necessário que nós aprendamos a subir na torre de vigia e aguardar aquilo que Deus fará. E esperar é difícil, não é fácil. Principalmente quando os caldeus estão chegando à porta. Aqueles que os cavaleiros são como águias, vorazes, prontos para poder devorar. Que os cavalos são como lobos. Que as demandas financeiras batem com insistência à nossa porta. Que os desafios com os filhos se apresentam dia após dia, que a tensão no casamento bate com uma insistência que tende a roubar a paz do nosso coração, que os desafios nos relacionamentos interpessoais, no ambiente de trabalho, nos trazem tanta tristeza que às vezes a gente não tem força para levantar para ir para o trabalho. Ou que às vezes não é nada disso. Às vezes é o nosso próprio coração. Isso por vezes pode acontecer. Em que você não acorda bem e nem sabe por quê. Mas Deus sabe. E nesses momentos faz sentido nós subirmos na torre de vigia. Faz sentido nós esperarmos. Nesse momento faz sentido nós agirmos como o profeta Abacuque agiu lá no versículo 12 do capítulo 1. Faz sentido nós colocarmos as coisas que são familiares ao nosso redor para que a gente possa saber que, a despeito da desorganização que se apresenta diante dos nossos olhos, algumas coisas continuam exatamente como são. Deus continua sentado no trono, Ele continua governando, Ele continua sendo eterno, Ele continua sustentando todas as coisas pela força do seu poder.
O amor que Ele tem por mim e por você continua imutável, porque Ele foi definitivamente demonstrado quando Ele pendurou seu próprio Filho na cruz no Calvário. Então faz sentido, da mesma forma que o pediatra do livro que eu mencionei lá no sentido, falava que a criança acorda e olha e vê o bichinho de pelúcia, o móvel, tudo no seu lugar. Faz sentido que a gente aprenda a colocar esses referenciais de segurança diante do nosso próprio coração. E em fazendo isso, mesmo que as circunstâncias não mudem, porque isso jamais foi uma promessa bíblica, dizendo que todas as circunstâncias mudariam quando elas nos trouxessem dor, nos causassem aflição. Não é isso que acontece. O que a Bíblia nos apresenta é que nós servimos a um Deus que tem poder para mudar todas as circunstâncias. Tem poder para devolver vista a cegos, tem poder para poder fazer o coxo andar, tem poder para poder trazer à vida aqueles que morreram. Só que esse mesmo Deus também tem poder para fazer com que, ainda que nenhuma dessas coisas se tornem realidade enquanto por aqui nós estivermos, nós teremos um consolo tão inexplicável que, ainda que outras pessoas se desesperem na situação em que nós nos encontramos, ainda assim nós desfrutaremos de paz. Sexta-feira, eu recebi um vídeo, talvez muitos aqui já tenham até assistido, no Instagram, de uma menininha, parece numa cama de hospital, e ao que parece ela está fazendo um tratamento oncológico, a menininha carequinha, e ela está olhando pela janela, e a mãe dela pergunta: filha, o que você está olhando? Aí ela: para Deus. Ela: ele está aí? E ela fala: tá, ele está ali. Ela fala assim: é só você ficar bem quietinha que você vai ver. E a menina de repente para, canta um louvor, e depois continua brincando, calmamente. Como se ela não estivesse em ambiente hospitalar, como se ela não estivesse fazendo um tratamento oncológico. E a mãe está gravando esse vídeo e ela diz, com uma voz extremamente serena: todos os dias são assim. Ela ora, ela louva e ela continua assim. Por curiosidade, eu fui olhar nos comentários e acho que tinha mais de 400 mil comentários na postagem. Dentre eles, muita gente conhecida no meio evangélico, pastores muito conhecidos, cantores. E eu fiquei muito impactado por nós vermos o poder de Deus manifesto de forma tão inequívoca na vida de uma criança que tinha certamente menos de 10 anos de idade, devia ter 6, 7 anos de idade. Só que isso sendo algo tão impactante e tão transformador que a mãe conseguia ter paz para filmá-la e conversar com ela enquanto aquilo ali acontecia, e todas as pessoas que assistem o vídeo têm a convicção de que é o próprio Deus levando consolo ao coração dela e de toda a família. Quando a gente olha para isso, nós temos a certeza de que mais importante do que termos os nossos desejos satisfeitos é experimentar de uma paz e de um consolo que circunstância alguma no presente tempo pode roubar. Isso é segurança de verdade. Então, meus irmãos, nesse texto de hoje, a grande expectativa que eu nutria no coração antes de começar a apresentar essa mensagem para a igreja é de que nós possamos ter um coração suficientemente honesto diante do Senhor para que nós apresentemos as nossas dores diante de Deus de forma recorrente,
até que nós possamos experimentar dessa mesma paz. Porque mais importante do que acomodar teologicamente as nossas orações, a fim de que a gente não cometa nenhuma transgressão, de acordo com as teologias sistemáticas que nós temos acesso, é a certeza de que nós recebemos do Senhor a resposta que nós buscávamos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Deus amado, é maravilhoso, Deus, olhar para esse texto e nós nos depararmos com a humanidade do profeta Abacuque escancarada diante dos nossos olhos. Só que mais importante do que percebermos, Deus, a forma persistente que ele apresenta a sua queixa, é a santa expectativa que ele nutre enquanto ora ao Senhor, certo de que ele receberá a resposta. Deus, eu te peço que o Senhor possa forjar os nossos corações de tal maneira que nós possamos ter orações persistentes, orações confiantes, orações certas de que nós nos dirigimos a um Deus pessoal. E que essas orações, elas não devem ser comparadas, Deus, a discursos que servem mais como o esvaziar-se de um fardo, o cumprir de uma obrigação, mas que seja o dialogar com o Pai Nosso que estás nos céus. Deus, talvez aqui nessa noite existam pessoas que estejam passando por lutas, por dores agudas e, devido à persistência dessas mesmas dores, em muitos momentos a gente tende a se acostumar com elas e aprender a fingir que elas não existem mais. E aprender, Deus, a não apresentá-las mais ao Senhor. E aprender, Senhor, a não esperar mais que o Senhor cuide dessas mesmas dores. Deus, eu te peço que o Senhor não permita que isso aconteça. Deus, que o Senhor nos conceda a alegria, Deus, de ver o milagre realizado, ou nos conceda o consolo irrefutável, Deus, de que nós fomos visitados pelo Senhor e que pudemos experimentar em nossos corações aquilo que o apóstolo Paulo ouviu, Senhor, que a tua graça bastava a ele. Deus Santo, que nós aprendamos a não nos conformarmos com nada diferente disso, Senhor. Deus amado, que nós aprendamos de uma vez por todas a entender que o Senhor é o Pai Nosso, que o Senhor tem um amor que nós que somos pecadores nem conseguimos compreender o tamanho deste amor. O amor daquele que entregou o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que os nossos pecados recebessem a devida paga. Então, Deus amado, ensina-nos, Deus, a cercarmos as nossas próprias vidas dessas verdades. E em fazendo isso, Senhor, que a gente caminhe com fé resoluta nesse mundo em que nós vivemos. Deus, e que a gente possa experimentar da Tua presença de forma tão poderosa, Deus, que isso seja notório, até mesmo para aqueles que caminham ao nosso lado, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos. Amém, Senhor.